Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. Olá, o meu nome é Walter. Estou escrevendo este relato no dia 15 de junho de 2021 e o que vou lhes contar aconteceu agora, no último mês de maio. Moro no interior de São Paulo. Sou solteiro e tenho uma irmã viúva que mora em uma chácara em uma área urbana, também no interior de São Paulo. Minha irmã tem 4 filhos menores e alguns dias atrás ela me ligou muito assustada dizendo ouvir barulhos em sua propriedade. Eu não hesitei em ir até lá para saber o que estava acontecendo, porque existem muitos ladrões, muitos bandidos que vão para cidades pequenas observar o movimento dos moradores e depois atacam suas residências. E este era o meu temor. Fiquei alguns dias ali com minha irmã e sobrinhos, e a minha primeira providência foi verificar a segurança da chácara. Tranca nas portas e janelas, muro alto, cachorros, e sem falar que eles têm um guarda noturno que passa periodicamente. Onde eles moram é uma espécie de condomínio de chácaras, portanto não deveria estar acontecendo isso por lá. Na primeira noite ali, eu não vi nada de anormal. Até porque eu cheguei muito cansado e dormi feito uma pedra. E na manhã seguinte, minha irmã perguntou se eu havia escutado algo, e eu disse a ela que não, que dormia a noite toda. Ela me disse que ouviu os mesmos barulhos, como se estivessem mexendo no portão e depois nas portas e janelas. Eu disse a ela que passaria a noite seguinte acordado de campana para saber o que estava acontecendo, e assim o fiz. Mas, durante o dia, tentei conversar com alguns vizinhos para saber se eles também viram algo anormal, e foram unânimes em me dizer que não. Mesmo assim, eu disse a eles o que estava acontecendo com a minha irmã e aproveitei para pedir que, na medida do possível, olhassem por ela quando eu não estivesse mais por ali. Os vizinhos são muito unidos e cuidam uns dos outros. Meu cunhado era um homem muito querido, fez boas amizades em vida, e todos por ali gostavam muito dele e de sua família. A noite chegou. Pedi a minha irmã que seguisse com sua rotina normal, colocasse as crianças na cama e fosse se deitar também, porque eu passaria a noite em claro, tentando descobrir que mistério era aquele que estava tirando o seu sossego. Sentei-me na sala com as luzes apagadas, sem barulho algum, como se não tivesse ninguém acordado. Fiquei perto da janela, observando até onde a vista alcançava, procurando o que nem eu mesmo sabia o que era. Até as 2:30 da manhã, nada de anormal aconteceu. O sono já estava chegando, então eu fui até a cozinha preparar um café. E qual foi a minha surpresa que, quando eu cheguei ali, ouvi um sussurro na janela da cozinha. Com muito cuidado, caminhei até ali. Tentava ver o que era e não via nada. Só ouvia um sussurro, uma espécie de reza. Eu não entendi bem o que a pessoa falava. Imediatamente eu fui até a porta para ver o que era, porque se falava, era óbvio que era uma pessoa. E eu queria muito desvendar aquele mistério e trazer a calma de volta para minha pobre irmã. Já que era muito para ela ter que criar os filhos sozinha, sem a ajuda do homem que ela tanto amou e dedicou toda a sua vida. Ela não merecia estar passando por aquilo. Caminhei até a porta para ver o que estava ali, e quando eu girei a chave para abri-la, eu me arrepiei todo, e aquele sussurro externo ficou mais claro. Eu conseguia ouvir uma voz masculina fazer um tipo de oração que eu não sabia o que era, mas de alguma forma eu sabia que aquilo era uma oração. A voz era rouca, uma voz estranha, não parecia voz de gente.
Eu decidi observar mais um pouco e achei muito estranho porque quem estava lá fora, ao mesmo tempo, falava palavras estranhas, ria e chorava. Era uma coisa muito bizarra. Aquilo parecia conversar com mais alguém, mas só havia uma única voz. E o que eu ouvia era dela ou dele. Aquele homem ou aquela coisa ficou andando em volta da casa até as 4:30 da manhã. Eu não tive coragem de ver o que era. Não consegui ir lá fora. Eu não entendo como foi que aquilo conseguiu entrar sem ser visto, porque a todo momento eu estava na janela observando e não entrou ninguém. Ao menos, não por onde eu conseguia ver. Quando aquilo se foi, eu fui para o meu quarto, fiquei sentado ali na cama até a minha irmã se levantar. Ela me perguntou novamente se eu tinha visto ou ouvido algo, e eu disse a ela que vi sim alguma coisa, mas eu não conseguia identificar o que era. E ela me disse que estava acordada, porém não se levantou para não me atrapalhar. Ela me disse que isto acontece há mais ou menos uns 15 dias. Isto vinha acontecendo com frequência e ela já estava ficando apavorada, porque pensando ser alguém tentando entrar na casa e fazer mal a ela e às crianças. E eu também temi aquilo. Eu a acalmei, dizendo que resolveríamos aquilo. Pegaríamos quem estivesse tentando entrar em sua residência. Saí na vizinhança novamente e, conversando com os moradores, eu disse a eles o que estava acontecendo. E eles me propuseram o seguinte: 3 vizinhos passariam a noite ali comigo para ver o que era aquilo. A esposa deles disse que poderia ser uma alma penada, mas eu descartei na hora. Apesar de sentir arrepios, calafrios e ter ficado com muito medo, eu não acreditava ser aquilo ou uma alma de outro mundo. Aceitei a sugestão e assim fizemos. Durante a noite, 3 vizinhos foram à casa de minha irmã para tentarmos descobrir o que estava acontecendo. Nos dividimos então, 2 na sala e 2 na cozinha, e assim poderíamos ver de onde vinha aquela pessoa ou aquele ser. E para nossa surpresa, exatamente às 2:32 da manhã, os amigos viram quando algo pulou o muro de trás da chácara e veio caminhando cambaleante até a porta da cozinha. O outro amigo e eu que estávamos na sala nos juntamos a ele, e o que vimos era surreal. Aquilo não era gente e nem bicho. Vinha cambaleante. Falava as mesmas palavras da noite anterior. Ria e chorava, roncava e babava, uma visão infernal. Incrédulos, olhávamos uns para os outros sem dizer uma palavra sequer, e ficamos ali, estáticos, até o dia clarear. Vocês devem estar se perguntando: como assim 4 homens não tiveram coragem de abrir a porta e ver o que era aquilo de perto, não é mesmo? Pois eu afirmo a vocês, a visão em si é algo inacreditável e não existe coragem neste mundo que faça um homem querer ficar frente a frente com aquilo. Na noite seguinte, sabendo dos fatos, mais 2 vizinhos se prontificaram a ir até lá. Não sabíamos o que iríamos fazer, mas com certeza algo tinha de ser feito. Por que aquilo só ia na chácara da minha irmã? Nos preparamos para mais uma noite de vigília e desta vez ele saiu mais cedo. Pouco depois da meia-noite, lá vinha aquele ser humanoide cambaleando pelos fundos da chácara até se aproximar da casa e ali repetir novamente aquelas mesmas palavras, nada modificado. Desta vez pensamos em sair. Estávamos em 6, e se ele nos atacasse, a chance de nos defendermos era maior. Mas falhamos miseravelmente quando ele começou a rir e chorar, roncar e assoviar. Aquela voz desconexa nos arrancava arrepios da alma.
Pelo vasculante da cozinha, um dos vizinhos que portava uma arma deu um tiro naquilo e ele soltou um grunhido horrível e saiu escalando o muro da frente. Não achamos rastro de sangue, não achamos nada que pudesse identificar o que era aquilo. Porém, acho que o tiro o espantou, porque ele não mais voltou. Apesar de ser recente o acontecido, eu espero que ele não volte mais, senão eu serei obrigado a me mudar para lá temporariamente, porque eu não posso deixar a minha irmã e sua família ficarem à mercê de algo que nem sabemos o que é. Mas temos a certeza de que não é deste mundo. Antes que me julguem e me chamem de covarde, quero deixar bem claro que o homem, por mais valente que seja, vira uma criança assustada diante de algo que não conhece, principalmente se este algo parecer ter saído das profundezas do inferno. Boa noite.